Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está falando aqui diretamente do estúdio de podcast do Health Innovation Forum, que está acontecendo em Goiânia, um evento pioneiro que está reunindo 2.000 médicos, gestores da área hospitalar, para debater a modernização do sistema de atendimento do nosso país, seja ele público, seja ele privado. A ideia aqui é a gente trazer para esse debate quais são as soluções que o mercado tem e, principalmente, qual é a participação dos médicos, dos gestores nessa revolução. E por que isso é importante? Porque quando a gente moderniza, a gente diminui a burocracia e a gente melhora o atendimento. Então é por isso que a gente está aqui recebendo tanta gente boa e hoje, no terceiro episódio, o negócio está fluindo aqui, doutor. Ó, tem muita coisa acontecendo, muita gente boa. A gente está recebendo o doutor Rafael Azeredo, que é um dos sócios do Hospital Rui Azeredo, que é uma história linda, já vai nos contar. Seja muito bem-vindo para começar. Prazer, Theo. Prazer todo É nosso. um prazer estar aqui, um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, que a gente se orgulha muito. Bom, a sua tem que ter orgulho mesmo, porque a gente está falando da história de um hospital que foi fundado já recente, mas baseado num sonho, mas eu não vou dar spoiler porque é a história da tua família. Conta aí, como é que foi tudo isso? Bom, tudo isso começou lá numa cidadezinha do interior de Goiás, uma cidade que chama Fazenda Nova. Fazenda Nova é uma cidade muito pequena hoje, pensa lá atrás, na época do meu pai. Meu avô, Rui Azeredo, era farmacêutico nessa cidade e tinha um sonho de todos os filhos se tornarem médicos. Eram 4 filhos e com o avançar da idade dos filhos, ele saiu de Fazenda Nova, foi para a cidade de Goiás, que aqui a gente chama de Goiás Velho, e depois para Goiânia, para os filhos irem estudando. E de Goiânia eles foram fazer medicina para realizar o sonho do pai. Fizeram medicina no Rio de Janeiro. Se formaram, depois foram para São Paulo e quando retornaram para Goiânia, o meu pai retornou para Goiânia como hemodinamicista, o que na época era uma área ainda promissora, uma área ainda que estava começando, então ele foi das pessoas que trouxe a técnica para Goiás. O que é o hemodinamicista? Hemodinamicista é uma subespecialidade da cardiologia. É o médico que faz cateterismo e angioplastia, que diagnostica e trata infarto. Especificamente. Especificamente. Ok. Dentre outras coisas, é claro, mas esse é a grande área ali que faz. Quando ele veio para Goiânia, ele trabalhou em grandes centros aqui de Goiânia, nos centros que já tinham, e ele era muito regrado financeiramente, então sempre trabalhou muito e com uma austeridade financeira muito grande. Ele foi se desenvolvendo até que surgiu a oportunidade de deixar de trabalhar em uma hemodinâmica e passar a ser gestor dessa hemodinâmica. Ele adquiriu uma hemodinâmica e de lá para cá ele veio adquirindo outras hemodinâmicas em diversos hospitais. Chegou a administrar 7 hemodinâmicas, então ele foi um pioneiro nessa área e trouxe todo esse setor para Goiás. Em uma desses serviços em que ele estava, um hospital antigo, um hospital pequeno em Goiânia, o hospital estava indo à falência e para ele não perder aquele investimento que ele tinha feito, ele viu a necessidade de adquirir o hospital. Gastou mais. Gastou mais para não perder o pouco que tinha investido. E aí, de repente, ele se viu como um gestor, um dono de hospital. Não era o que ele almejava, mas era o que precisava ser feito. Mas aí ele fez dessa possibilidade um desafio de trazer um hospital diferente para a população. Um hospital com a visão do médico que teve dificuldades durante toda a carreira, que via as dificuldades do paciente, sempre foi muito próximo dos pacientes, então ele se propôs a fazer algo diferente. Naquela época, o hospital muito pequeno, ele não tinha experiência muito pouca de gestão, então ele trouxe uma empresa de São Paulo, a empresa mais renomada que indicaram para ele, e aí esse pessoal ficou no hospital durante 3 meses, viraram para ele e falaram: ó, doutor José Maria, esse hospital não tem saída. Ingerenciável. Ingerenciável, insolúvel, fecha ele que vai ser melhor. Ele falou: não vou fazer isso. Se tiver 1% de chance de dar certo, eu vou fazer dar certo. Legal.
E aí caiu para dentro, ele sempre trabalhou das 7 da manhã a 8, 9 da noite. Nesse período ele trabalhava até meia-noite, 1 hora da manhã. Então abriu mão de muita coisa da família. Eu durante muito tempo tive muito pouco contato com meu pai e não entendia isso lá atrás, mas com o tempo eu fui fazendo medicina, fui entrando no mesmo caminho e hoje eu entendo e hoje nós somos muito próximos porque a gente trabalha lado a lado. E eu entendo e me orgulho muito daquilo que ele fez. Legal isso, né? Porque é também uma missão, né? A medicina é uma missão, né? Com certeza, ele precisa abrir mão de muita coisa para fazer a medicina, aquela medicina raiz, aquela medicina tradicional. E de lá para cá o hospital se desenvolveu muito. Então a gente comprou o hospital, tinha 5 pacientes internados, era um hospital muito pequeno, uma infraestrutura muito precária. Mudamos tudo. Hoje a gente fala que tem uma parede lá que tem um tijolo só para contar a história, mas o resto mudou tudo. Trouxemos novas tecnologias, o que tinha de mais moderno, tomografia, ressonância, densitometria óssea, tomografias, máquinas de hemodinâmica, e hoje nós estamos com 200 leitos de internação, sendo 90 de UTI, centro cirúrgico super moderno, uma hemodinâmica que faz de 30 a 40 procedimentos por dia, é um valor muito alto a nível Brasil. E graças a Deus, hoje estamos aqui com essa parceria com a Hospicon. A gente sempre teve a Hospicon como uma parceira para trazer tecnologia, porque a gente viu que a tecnologia era um alicerce importante na nossa construção, por trazer eficiência, por trazer qualidade, por trazer segurança. Mas o nosso lema lá é que, mesmo tendo toda essa vasta tecnologia, a nossa tecnologia, o nosso diferencial é o olho no olho. É a nossa família, nós estamos lá todos os dias, os pacientes nos conhecem, é o que faz a diferença, né? A tomografia, a ressonância, tudo isso é o que todos precisam ter. Mas o olho no olho é o diferencial. E que poucos têm, né? Infelizmente, por causa dessa sobrecarga toda. Fico imaginando, né? Numa época em que o farmacêutico de uma pequena cidade, ele substituía o médico, né? Então você imagina o sonho, imagina o seu avô, imagino que não esteja vivo. Não está. Mas se está vendo a gente em algum lugar, deve estar orgulhoso demais do trabalho, né? Sim, a gente teve a oportunidade de homenageá-lo ainda em vida, então ele viu o Hospital Rui Azeredo. Como é que foi esse dia? Foi muito emocionante. Ele já tinha um processo de demência, então já tinha alguns lapsos de memória, mas foi muito emocionante. A gente conseguiu trazer toda essa emoção para ele. E os filhos também, né? Nós somos o doutor Rui Azeredo, que era o farmacêutico lá de Fazenda Nova. Ele tinha o sonho de formar os 4 filhos como médicos e formou os 4 muito bem formados, são médicos reconhecidos e ele teve esse prazer, teve essa honra de vivenciar isso ainda em vida, né? Sensacional. Que Isso história, foi hein? muito bom. Precisa fazer um documentário sobre essa história aí, maravilhosa. Eu falo pro meu pai, se ele estiver assistindo, que ele tem que escrever um livro. Muito legal, muito legal. 10 anos atrás, imagino que com essa mentalidade de gestão, que hoje você inclusive se especializa, vocês devem ter trazido desde o início tecnologia para o processo, né? Me falaram um dado aqui que eu fiquei impressionado, que 70% do tempo médico, do tempo do médico, é gasto com burocracia. Então a gente está num evento que debate gestão com tecnologia, não para distanciar, é o contrário, né? É para o médico ter mais tempo de se aproximar, né? Como é que vocês têm tratado isso lá no Hospital Rui Azeredo? Infelizmente a medicina tem isso, né? 50, 60, 70% do tempo do médico é preenchendo papel, é fazendo a parte burocrática. A gente traz tecnologias para abreviar esse tempo e para o médico poder ter um contato mais próximo, né? Cada vez mais a gente está deixando o computador de lado, até porque a gente tem, agora falando em inteligência artificial, tecnologias, a gente consegue trazer o prontuário escrito apenas com a fala. Então a gente está deixando o computador um pouco mais de lado para o paciente, para o médico olhar mais para o paciente, ter uma conversa um pouco mais próxima. Tanto é verdade que o consultório médico está mudando, né? O consultório médico, que antigamente era
o médico de cá, o computador e o paciente. Agora a gente está colocando o computador de lado e está virando quase uma sala de conversa, quase uma sala de casa, né? Onde o paciente senta ali e se sente à vontade para contar a história. E o médico depois ele faz a parte burocrática e com as facilidades que a tecnologia nos traz. Um evento como esse, doutor, em que porque a gente sabe que diferentes regiões do Brasil têm diferentes desafios, né? Tem hospital público que é muito melhor que hospital privado, enfim. Mas o mais importante é que, enquanto unidade de atendimento, né, tem o SUS e tem toda a parte particular, né, toda essa estrutura, mas enquanto unidade, se a tecnologia ela democratizar o acesso à informação, a prontuário, fica bom para todo mundo, né? Eventos como esse que a gente está aqui participando contribuem nesse processo de que forma, na tua visão? Esse evento é excelente, porque a gente sentar para discutir o futuro da medicina, discutir como aperfeiçoá-la, e aqui a gente está trazendo pessoas de grande renome, pessoas que estão à frente de inovações. Isso traz para nós um intercâmbio de informação. Então, eu estou saindo daqui com várias ideias, com várias informações que eu já posso implantar na minha rotina, chegando lá no hospital, hoje no final do dia, eu já posso sentar com a minha equipe e tentar implantar isso, tecnologias, informações que eu adquiri aqui, assim como eu imagino que eu também passei informações, os colegas pediram o contato para a gente tentar aproximar isso. É importante esses eventos para a gente parar um pouco, sair um pouco da nossa rotina e vir discutir o futuro, discutir os próximos passos. Bom, futuro, digitalização, inteligência artificial, que inclusive é uma das áreas que você tem estudado, né, para gestão. Em que pé estamos, doutor? Assim, qual que é o cenário atual? E, bom, cada dia é uma novidade, né? Mas como estamos posicionados enquanto Estado no tocante à tecnologia hospitalar, hospital inteligente? Como é que você enxerga esse cenário? Inteligência artificial já é uma realidade, né? Ela está implantada no computador de cada médico, na rotina do hospital. Então a gente tem como gestão ferramentas que nos auxiliam a otimizar o atendimento médico. Então, quando um paciente entra na recepção, a gente já consegue fazer uma gestão de leitos para a possibilidade desse paciente precisar de um leito. Então, enquanto ele está sendo atendido no pronto-socorro, a gente já consegue fazer essa análise lá no setor de gestão de leito para otimizar isso, não ter aquela perda de tempo para guardar um leito. E o médico na ponta, ele também tem a inteligência artificial como um artifício. É claro que isso ainda é muito inicial, né? A gente não tem uma definição muito clara de como o médico no dia a dia está usando isso. A gente precisa respeitar a LGPD, precisa respeitar a privacidade do paciente, mas a inteligência artificial ela já faz parte da nossa rotina e temos usado isso rotineiramente. Vamos falar um pouco da Hospicom? Porque você, jovem, quantos anos você tem? Eu Desculpa. tenho 34. Muito jovem, já implementou lá 10 anos atrás, tinha 24 anos, e já trouxe tecnologia, e desde esse momento você teve ali acesso a tudo que a Hospicom oferece. Como é que é esse relacionamento e como que empresas como essa têm contribuído nesse processo? Como o hospital a gente começou ele quase do zero, então a gente abriu uma UTI, depois outra UTI, renovou o centro cirúrgico. Então a Hospicom esteve presente em todas essas etapas. Em cada passo que a gente ia dar, a gente chegava no Hospicom e falava, olha, me fala o que você tem de tecnologia. E eles sempre implantaram a tecnologia não só pensando no efeito uau, aquela tecnologia que o paciente ou que alguém chega e se impressiona, mas também na tecnologia que traz eficiência. Nós temos nas nossas UTIs o monitor de cada paciente e, obviamente, isso veio de uma parceria com a Hospicom, mas temos também um painel, uma parede inteira com todos os monitores. Então, os técnicos de enfermagem, eles têm uma interação maior ali. Se um paciente está desaturando ou tendo uma taquicardia, toda a equipe da UTI, de qualquer lugar que esteja da UTI, eles conseguem visualizar. Por outro lado, o médico sentado no seu computador, fazendo as avaliações dos exames
que estão saindo ao longo do dia, ele consegue com um clique puxar a pressão no braço do paciente sem precisar ir até lá. Então, isso otimiza muito o trabalho e a Hospicom esteve presente em todo esse processo de apresentar a inovação e também de implantar. Não só o venda, mas também o pós-venda, eles sempre estiveram presentes. Bom, a gente tem uma lacuna muito clara, né? Isso não é uma realidade em todos os estados. Tem estado que tem um equipamento hospitalar mais robusto, outros menos e tal. Mas, via de regra, a gente vai sempre encontrar um atendimento melhor, mais humanizado, tal, na rede particular, em função de todo o acesso financeiro e tal. A gente está falando aqui de um legado, né, construído pelo seu avô e que era um cara que acreditava na humanização, né, que devia estar ali no balcão da farmácia, né, atendendo todo mundo olho no olho, conhecia a Dona Maria, o seu Zé. Como que a gente vai conseguir, qual é o caminho para a gente de fato transformar realidades como a do seu hospital numa realidade que é do povo brasileiro, do atendimento? Uma informação importante é que o nosso hospital, ele atende o público privado de convênio, E o SUS também. atende o público particular, Uhum. mas também atende o público do SUS. Legal. Então Legal. temos uma parceria público-privada muito significativa. O nosso hospital atende 65% dos leitos de UTI de Goiás, do município. Então, e toda essa tecnologia que eu vim apresentando, que eu venho aqui para discutir, está implantada nos setores do SUS também. Maravilhoso. Então, eu acredito muito nessa parceria público-privada, porque a gente está lá na ponta, a gente está sentindo a dor do paciente, a gente está trabalhando. Nada supera o trabalho. Então, se você tem uma equipe lá na ponta disposta a trabalhar, e o apoio público por trás, a gente consegue construir coisas imensas. Hoje a saúde em Goiás é uma saúde referência. Temos muita gente vem para cá para se tratar, muita né? gente vem para cá, recebemos muitos pacientes do Tocantins, Maranhão, Pará. Então é uma saúde de referência e conseguimos implantar tudo isso no SUS. É claro que tem diversas dificuldades, né? Isso não é inegável, mas é possível sim fazer e nós estamos fazendo. O hospital é aberto, rotineiramente a gente recebe pessoas para conhecerem lá o que nós estamos fazendo e demonstrar que é possível fazer. É um hospital que tem a saúde financeira em dia, diferente do grande mercado de hospitais que tem dívidas, tem uma saúde financeira não muito agradável. A gente tem todo as dificuldades do setor, mas temos uma saúde financeira positiva e atendendo ao SUS, atendendo a convênios e trazendo todo o benefício para toda essa população. Perfeito. A gente sabe, doutor, que muitas vezes quem vai para o hospital é porque está com dor, né? Quem está com dor está estressado, está com medo, enfim. É o nosso pior momento, né? Sim. Então é claro que as nossas reações elas também são proporcionais a esse estado, né, emocional. E muitas vezes o profissional da área médica, enfermeiro, médicos, técnicos, eles também estão sob enorme pressão, né? Como que equilibra? Como que você cuida do médico para que ele consiga cuidar do paciente? Essa é uma situação delicada e que a gente fala quase todos os dias. O paciente, né, o cliente que chega lá, ele está num momento muito delicado. O paciente é ele. E a família dele também, né? A família também. A família tá sem informação, sem saber o que está acontecendo. Então é o nosso papel, quando chega no hospital, vestir, a gente chama a capa do médico, a capa do enfermeiro, que é o jaleco, o scrub, e deixar os nossos problemas em casa, porque quando a gente está ali, a gente está cuidando de um filho, de uma mãe, de um pai. A gente precisa ter um ambiente agradável, um ambiente confortável, para que essa gestão das pessoas reflita no cuidado com o paciente. Então é algo que a gente é uma cultura nossa em dizer isso, que cada paciente que está ali ele é um filho, é um marido, e muitos dos nossos pacientes, por a gente atender SUS, é familiar de funcionário também. Nós temos 550 funcionários, então
ocasionalmente, se alguém infarta em Goiás, muito provável chega lá para gente. E esse é o momento que a gente fala, olha, vamos tratar esse paciente, que no caso é o seu pai, a sua mãe, da melhor forma possível e vamos replicar isso em todos os outros nossos atendimentos. É um momento que a gente usa para conscientizar a equipe. É possível ter um atendimento humanizado apesar dessa enorme demanda, então? É uma questão de gestão, uma questão de olhar? Com certeza é possível, precisa ser, e a gente não pode afastar isso do ser humano, senão a gente deixa a máquina sumir. A gente já sabe que existem tecnologias e se a gente abrir mão disso, do cuidado pessoal, do olho no olho, de abraçar um familiar quando é necessário, de olhar para um paciente. Apesar do médico da UTI ele conseguir puxar a pressão do paciente do computador sem ter que ir lá, a ida dele lá para conversar, para perguntar para a dona Maria, para a dona Joana como é que ela tá. E às vezes o que tá atrapalhando a evolução dela é a saudade do filho. Então a gente tem regras a serem cumpridas dentro de uma UTI, dentro do hospital, horários de visita, mas somos muito flexíveis em abrir exceções, porque a gente sabe que talvez aquilo é mais importante do que algum antibiótico, do que algum medicamento naquele momento, em algumas situações específicas. Que legal, que legal. Bom, uma visão do Dr. Rui, né? Exatamente, Que- do farmacêutico. Que era doutor também. Exatamente. E passada de geração em geração. Legal demais a história. Seja bem-vindo, espero que seja uma experiência muito legal. Obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado. E fique à vontade para fazer suas considerações. O que você achou do evento? O que você está esperando de tudo isso? Bom, queria agradecer a oportunidade de vir ao evento, de conversar, de apresentar os nossos resultados e de compartilhar, de aprender também. É um momento de conversa, de interação e que é essencial para a gente apresentar a saúde que está sendo feita em Goiás, para apresentar os nossos resultados e trazer isso como um algo a mais para produzir, para crescer, tanto para a gente quanto para todos os presentes. Um evento como esse é uma semente, né? Daqui geram-se muitos contatos e muitas ideias, né? Exatamente. Foi um prazer te receber. Muito obrigado, Theo. Obrigado pelo papo. Prazer. Esse foi o Dr. Rafael Azeredo, que trouxe aqui pra gente o que é mais importante que qualquer máquina, é o olhar, é o atendimento humanizado. E a gente se encontra aqui no podcast do HIF, você, é claro, sabe que vai ter muitos outros grandes convidados. A gente se vê. Nenhuma tecnologia supera o olho no olho. Essa foi a informação. E essa é a frase final desse podcast. Que ficou Valeu, excelente. obrigado. Valeu.